Boa noite, minha gente. Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando, preparados para a nossa live de hoje. Vamos lá, vamos chamar o pessoal para participar dessa live. Hoje nós vamos falar sobre sociedades, escritórios de advocacia, empresas. Por que será que as sociedades não dão certo? O que será que acontece nas sociedades? De quem é o problema da sociedade não dar certo, gente? Alguns vão dizer que é dos sócios, que é do outro, né? Não é assim? Boa noite, Cláudia, boa noite, Lu. Boa noite, Glau. Bem-vindas. Bora lá, bora falar sobre sociedades, parcerias. Vamos chamar o pessoal para participar da live? E aí, gente, quem tá aqui? Me conta. Vocês já tiveram sociedades ou parcerias? Como é que era? Conta aí pra mim. Enquanto a gente espera aqui um pouquinho. Conta aí pra mim, como é que foi? Quais as dificuldades que vocês veem nas sociedades? E eu tô falando aqui em sociedade não só, claro que a gente fala aqui da advocacia, mas em todas as áreas, né? Então, a gente sabe que tem muitos conflitos. Boa noite, Elisete, bem-vinda. Vamos lá, contem aí pra mim, gente. Por que será que as sociedades não dão certo? Claro que, gente, nós estamos aqui generalizando, né? Mas eu vou falar do que as pessoas me responderam. Nós fizemos uma enquete lá no grupo, então quem tá lá no grupo, né, vai receber essa live depois gravada. Quem não tá ainda, entra lá no grupo para depois você também interagir com a gente, poder fazer perguntas. Mas nós fizemos uma enquete lá no grupo e perguntamos, né, se as pessoas tiveram dificuldades com sociedades, tanto aqui no Instagram quanto lá no grupo. E a grande maioria respondeu que sim. Muitas pessoas responderam que sim. Tiveram dificuldades com parcerias, né, com sociedades, e fizeram muitas perguntas. Eu fiquei até impressionada com a quantidade de pessoas que tem dificuldade com sociedade, gente. E por que será que isso acontece? Ó, já tem uma pessoa falando aqui, eu vi muitas sociedades se desfazendo em escritórios grandes em São Paulo. Sim, com certeza. Então, vamos lá. Por que a gente se une a outras pessoas numa sociedade? Vamos pensar num casamento, gente. O que é um casamento, hein? O casamento é uma sociedade também, não é? Existe um contrato. E esse contrato é um contrato tácito, muitas vezes. Da mesma forma como, vou usar esse exemplo do casamento, quando a gente faz uma sociedade empresarial, uma sociedade em um escritório, também a gente está falando aí, vou colocar entre aspas aqui, num casamento, né? O que significa isso? Que nós estamos trazendo sistemas diferentes, pessoas com experiências diferentes, para conviver juntas e trabalhar juntas num projeto. E às vezes a gente acredita que as outras pessoas, aquele que está entrando, tem a mesma visão que a gente.
E muitas vezes a gente não respeita o sistema das outras pessoas. Eu sei que muitos aqui vão dizer assim, Fabi, o problema da minha sociedade não ter dado certo, ou as dificuldades que eu tive na sociedade foram problemas da outra pessoa. E aí vamos começar a live chinelada da noite. Live chinelada. Quem é responsável por aquilo que me acontece? Claro que o outro tem as atitudes, os comportamentos, as crenças dele. Tá, mas o que eu faço com aquilo que eu tomo do outro para mim? Se eu tomo do outro, aquilo passa a ser meu. Não é verdade? Então, assim, eu vejo muitas pessoas que começam a dizer, o problema de não ter dado certo a sociedade é do outro. Só que a pessoa se enfia numa outra sociedade e acontece a mesma coisa. Ou seja, sistemas que atraem os mesmos tipos de relacionamentos. Assim como nas famílias, a gente observa que nós atraímos para nós relacionamentos muito semelhantes com aquilo, né, com a qual nós convivemos no nosso sistema familiar. Faz sentido isso para vocês já, gente? Oi, Cláudio, boa noite. Sim, teve problemas de sociedade também. O que eu via era briga de interesse e ego. Entendi. Então, vamos refletir assim, ó. O seguinte, uma sociedade, quando a gente cria, ela tem uma intenção, tem um interesse. E eu costumo falar, quem é meu aluno aqui já sabe que eu uso uma frase que é: qual é a intenção por trás da intenção? Muitas vezes a gente tem interesse em fazer uma sociedade, não porque a gente quer realmente estar com a outra pessoa, mas porque a gente não acredita que a gente pode fazer sozinho. E aí a gente vai atrás de parceiros, vai atrás de sociedades que fazem muitas vezes a gente se colocar num lugar menor, porque é aquilo que a gente acredita que a gente é. Eu estou falando, gente, por experiência própria de diversas parcerias e sociedades que eu tive também, tá bom? Então, isso é para vocês começarem a refletir as motivações por trás das sociedades. Então, assim, eu me alio a outra pessoa com qual objetivo? Então, eu vejo assim, às vezes as pessoas saem de um escritório ou têm uma grande ideia e vão conversar com outras pessoas e a pessoa, nossa, que legal essa sua ideia, quero fazer parte disso. Legal. Só que a sua motivação para criar algo é diferente da motivação da outra pessoa. Só que, naquele momento, como você acredita que não consegue fazer aquilo sozinho, o que você faz? Eu vou fazer parceria com essa pessoa. Mas eu não conheço quais são as intenções, quais são os propósitos. A criação de um negócio, a criação de uma empresa, gente, eu falei na última live, para quem não assistiu, mas que está lá no grupo, depois a gente vai colocar todas as lives lá. Quando a gente cria um negócio, esse negócio tem um propósito, ele tem uma alma. Então, pensa o seguinte, você cria uma sociedade, mas você não sabe qual é a intenção do outro, você sabe qual é a sua intenção. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas que trazem para as sociedades os seus irmãos. O que é isso, Fabi? Traz para as sociedades os irmãos perdidos. Verdade, gente. Por quê? Porque acredita que precisa ter sempre alguém ali junto com ela. Ou realmente não tem, ou perdeu esses irmãos e aí fica buscando eles durante a vida e fica carregando pessoas. Então, assim, as sociedades, gente, elas são sistemas complexos. Por quê? Porque a gente está trazendo várias pessoas de diversos sistemas, com diversas consciências, com diversos perfis de comportamentos. Isso é algo também interessante de a gente observar. Como eu trabalho bastante com perfil comportamental, e eu vou fazer uma surpresa. Para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, vai receber lá um link para fazer o perfil comportamental, tá bom? É aquele perfil mais simples, né? Porque eu faço DISC também. Então, quem quiser fazer o teste de perfil para identificar ali qual que é o seu, vai estar lá no grupo a partir de amanhã, tá bom? Então, assim, os perfis de comportamento também são muito importantes a gente identificar. Porque imagina o seguinte, se eu tenho um perfil de influência alta,
né? Como é o meu caso, eu gosto de estar com pessoas. Isso me motiva. Mas às vezes o outro, ele tem um perfil diferente. É um perfil, a gente falou isso também na live passada, é um perfil que gosta de estar ali internamente, é um perfil mais analítico, não gosta de muito contato com as pessoas. Só que eu exijo do outro, daquele meu parceiro ou daquele sócio, que ele seja um vendedor. E ele não vai ser um vendedor. Por quê? Porque o perfil dele é interno. Ou ele precisa desenvolver essa habilidade, ou ele vai precisar contar com a habilidade do outro parceiro. E às vezes os desequilíbrios acontecem nisso. Por quê? Cada um tem uma habilidade diferente. Às vezes a gente tem numa sociedade aquele que tem uma habilidade de trazer os clientes. E depois nós temos em contrapartida aquele que tem a habilidade o quê? De escrever, de fazer as peças, né? De trabalhar na parte mais técnica. Então são perfis complementares, né, diferentes, mas complementares. E cada um tem o seu papel dentro da sociedade. O que acontece? Muitas pessoas, às vezes, não respeitam o perfil do outro ou exige que o outro seja como ele. O maior erro que a gente tem é acreditar que a gente vai trazer parceiros ou sócios para uma sociedade com perfil igual ao nosso. Imagina se vem alguém com o mesmo perfil que eu, gente. Não tem como. Por quê? Eu gosto de estar com as pessoas, não é aquele perfil tão analítico, eu faço. Mas não é algo que eu gosto de ficar na frente do computador, por exemplo, fazendo uma planilha. Então eu preciso ter pessoas que vão fazer isso para mim, né? Que tem um outro perfil comportamental. Então, a gente observa que nas sociedades... Vou lembrar uma frase que eu falo bastante também. Nós somos mais leais do que livres em tudo que a gente vai fazer. Então, quando a gente vem para uma sociedade também, nós estamos trazendo junto conosco o nosso sistema, com tudo aquilo que a gente aprendeu, com todas as crenças que nós temos a respeito do que é trabalhar, do que é ter uma parceria, do que é ter uma sociedade. Então, experiências que os nossos pais tiveram também nos trabalhos deles, a gente também vai trazer para uma sociedade. Vou trazer o meu exemplo, tá? Então, os meus pais eram comerciantes, né? Sempre foram comerciantes. E meu pai, minha mãe, eles tinham um perfil que eram, vou dizer assim, dos bonzinhos, mas no sentido de que eles queriam ajudar todo mundo da família. Talvez alguns já vão se identificar com isso. Então, o que eles queriam fazer, né? Eles queriam ajudar, porque, por exemplo, minha mãe veio do Nordeste, então tinham muitos parentes que vinham de lá tentando a vida. E eu me lembro muito bem, quando eu era pequena, muitos ficavam lá em casa. Então, ela queria ajudar essas pessoas, assim como ela precisou de ajuda quando ela veio. Então, nós tínhamos um comércio, né? A loja da família. E era interessante porque, mesmo que não tivesse um cargo, um lugar para aquelas pessoas trabalharem, por exemplo, já estava preenchido de vendedor, de atendente, eles arrumavam um cargo para aquelas pessoas que vinham. O que acontecia? Muitos deles depois saíam com raiva. Por quê? Quando você quer ajudar demais, quando você dá muito, as pessoas, qual é a forma delas equilibrarem isso? Né? Muitas vezes saem com raiva. Né? E isso até é um tema para a gente falar sobre a constelação no direito do trabalho. Né? Inclusive já tem aí um podcast que está gravado, que vocês podem ouvir lá no Spotify também, tá bom? Então, falando sobre esse tema. Então, assim, quando você ajuda muito, as pessoas elas se sentem como? Se sentem menores. E como elas se sentem menores, qual é a forma delas saírem por cima? Muitas vezes brigando. Muitas vezes entrando na justiça. É isso que acontece. Então, eu tinha um modelo de mundo, né, um modelo dos meus pais, em que eu via que sempre que tinha alguém precisando de ajuda, eles ajudavam. Então, quando eu comecei, né, com os meus negócios, né, eu fui funcionária numa empresa antes, né,
na época em que eu estudava para poder me formar, né, pagar os estudos. Depois eu trabalhei no escritório de advocacia do meu sogro, depois aí eu tive loja também, porque filha de comerciante, né, sempre gostei do comércio também, tive comércio. E também o meu escritório, e também tenho a empresa hoje, né, a empresa de cursos e treinamentos, que é a SBDCs. Mas o que eu acabei trazendo para dentro dos meus negócios e que eu só fui aprender quando eu comecei a ter essa visão sistêmica? Eu trouxe o modelo de mundo que eu tinha, né, dos meus pais, de que eles ajudavam as pessoas, eu trouxe isso para dentro das empresas. E isso trazia muitos conflitos. Por quê? Eu buscava pessoas para me ajudar, primeiro que eu usava esse termo antes, e pessoas para serem ajudadas. E quando as pessoas vêm para serem ajudadas, elas trabalham, gente? Não. Por quê? Porque elas estão esperando ajuda. Não tem ali equilíbrio, não tem troca nessa relação, né? A troca, na verdade, está no fato de que um ajuda e o outro é ajudado, né? Então, o trabalho em si não é realizado. Então, a gente vê muitos conflitos por causa disso também. Então, eu quero que vocês pensem quais são os modelos de mundo que vocês tiveram na vida de vocês, com os pais de vocês, que vocês hoje trazem para a vida, para o escritório de vocês ou para a empresa que vocês têm, e que vocês observam que é uma repetição de padrão. Tá? Observa isso na vida de vocês. Esse padrão, gente, de ajudar as pessoas me trouxe assim, muitos prejuízos, sabe? Porque enquanto eu queria ajudar, eu via que as coisas precisavam ser feitas e não eram realizadas, né? Então, assim, eu tive que mudar muitas crenças, né? Porque quando a gente quer ser diferente do nosso sistema, a gente fala assim, puxa, eu vou estar desagradando meus pais, eu vou estar desagradando aquilo que eu aprendi com eles, de que eu devo ajudar pessoas. Mas isso aqui é um negócio, é uma empresa. E um negócio é algo de gente adulta. E os adultos, eles precisam tomar o quê? Decisões. E muitas vezes a gente não sabe tomar decisões nos lugares que nós estamos. Nós não sabemos nos posicionar. E por falta de posicionamento, nós começamos a ter conflitos. Faz sentido, gente, o que eu tô falando aqui? Coloquem aí perguntas de vocês. Então, o que eu quero hoje falar aqui com vocês? Como eu recebi muitas perguntas, até coloquei aqui no meu computador para eu ir vendo, eu vou falar com vocês sobre essas perguntas que eu recebi. Tô vendo a Cris falando aqui. Nossa, quantos problemas poderíamos evitar observando essas questões? Exatamente, Cris. Muitos problemas. E essa visão sistêmica, ela é interessante, porque quando a gente coloca no campo, talvez algumas pessoas aqui não conheçam o trabalho com a visão sistêmica, constelação, mas a gente utiliza bonecos, elementos, né? A gente faz aí uma visualização que mostra o que está acontecendo dentro daquele escritório ou dentro daquela empresa, que faz com que a pessoa olhe de cima e ela possa tomar as decisões. Então, se você tem esses conhecimentos, isso que eu estou explicando aqui, ajuda muito, porque você falou, opa, peraí, qual é o padrão de comportamento que está acontecendo ali e que eu preciso modificar. Lembrando o seguinte, gente, ninguém muda no mesmo nível de comportamento ou de crença em que foi criado. Ou seja, se você tem um tipo de comportamento, você não vai conseguir mudar esse comportamento com um outro, só colocando um outro no lugar. Você precisa mudar o que está acima dele, qual é a crença que você tem, ou qual é o merecimento, ou a identidade, quem você acredita que você é, para que você possa mudar aquele comportamento, tá? Então, isso também é algo mais complexo que nós ensinamos também nos nossos cursos, né? Tanto na formação de pensamento sistêmico, agora de 21 a 23 nós vamos ter um curso de constelação organizacional aqui na SBDCs, presencial, e nesse curso eu ensino também sobre isso, que são os níveis neurológicos aplicados
as empresas, e, gente, faz toda a diferença quando você começa a observar esses padrões, tá bom? Bom, vamos lá. Então, assim, ó, um dos comentários que colocaram foi assim, ó, que a pessoa teve dificuldade em relação à divisão de resultados. Um sócio acha que merecia mais que o outro, principalmente quando o valor dos honorários era alto. Vi sociedades acabarem por isso. Geralmente as sociedades começam com o objetivo do resultado financeiro e terminam pelo mesmo motivo. Na verdade, é assim, ó. As sociedades, a gente fala que ela deveria começar com um propósito. Então, qual que é o propósito de um escritório de advocacia? Qual que é o propósito de uma empresa? O que vocês vendem? Vocês vendem o quê? Conflito? Vocês vendem o quê? Eu vendo advocacia. Não, vocês vendem solução. Né? Da mesma forma que você tem uma empresa, vou dar um exemplo aqui de um dentista, tá? Você não vende um tratamento dentário. Você vende o quê? Autoestima. Você vende sorriso, tá? Então, assim, é mais do que aquilo que a gente imagina. Não é a prestação do serviço em si, mas é aquilo que a gente oferece para o cliente como um serviço que vai atender uma necessidade dele, né? E que vai fazer com que aquele cliente tenha uma experiência que tenha muito valor para ele. Então, o nosso objetivo como uma sociedade, primeiramente, é servir as pessoas, é estar ali a serviço, é realmente trazer solução para as pessoas. O financeiro é algo que vem depois. Mas quando as sociedades já começam com o objetivo financeiro, na maioria das vezes, ela já tem um prazo de validade, um prazo para terminar. Tá? Isso é o que eu observo na maioria dos casos em que eu faço constelação, em que eu faço movimentos, em que as empresas estão com problema. Então, elas precisam o quê? Observar qual foi o propósito no início. Isso dá para modificar? É claro que dá, gente, porque você vai modificar o quê? Mentalidade, crença, pensamento, uma nova forma de servir. Porque às vezes a empresa começou há 5 anos atrás, 10 anos, 20 anos. Era uma outra mentalidade, mas você pode crescer e adquirir novas habilidades e com isso você modificar a sua forma de pensamento. Então, quando essa sociedade ela se inicia com esse objetivo e ela no decorrer do tempo ela permanece com isso, ela provavelmente lá na frente vai ter dificuldade entre os sócios e ela vai fechar. Vai ter uma cisão aí e cada um vai para um lado. O que acontece nessas sociedades em que a gente vê questões de percentuais? Quando a sociedade é com família. Já falo aí, tá, Rafa? Boa noite, Rafa. Tudo bem? Olha só. O que acontece com as divisões, né, de percentuais? A gente precisa observar a forma como as pessoas entraram na sociedade. E que tipo de sociedade que é? Se é realmente uma sociedade em que as pessoas entraram igualmente, ou com serviços, ou com o dinheiro, né? E elas entendem isso, elas entraram no mesmo momento, ou aquelas sociedades em que a pessoa entrou depois, ou que veio como um parceiro. Isso tem diferença, tá, gente? Porque imagina o seguinte, quando entra numa sociedade os dois estão com o mesmo objetivo, eles estão iniciando um negócio, e quando se trata do início, eles entendem que aquilo que eles fizerem é dos dois. Quando você tem uma sociedade que já está em andamento e entra uma outra pessoa, e essa pessoa entra nesta sociedade já recebendo metade dos valores, um exemplo, tá? Isso já causa um desequilíbrio. Por quê? Porque essa empresa ela já existia antes desta pessoa entrar. E essa pessoa, ela entra quase que no mesmo nível que essa daqui. Ou seja, essa daqui precisou construir essa empresa para que ela chegasse onde ela está. E essa daqui, ela entra com essa empresa pronta, recebendo a mesma coisa. Isso gera conflito, tá? Isso gera dificuldade. Numa parceria, é a mesma coisa. Existem, por exemplo, parcerias em escritórios de advocacia, eu vou falar também aqui no meu caso,
também de empresa de cursos e treinamentos, em que a gente coloca as pessoas, né, com determinados tipos de percentual. Dependendo do percentual, também gera desequilíbrio, gente. Por quê? Imagine o seguinte, se eu tenho uma empresa de cursos e essa pessoa entra e ela também recebe um percentual de 50%, está em desequilíbrio por quê? Porque essa empresa já tem um nome, ela já tem um know-how. E essa pessoa, ela vai estar recebendo o quê? Ela vai estar recebendo mais, inclusive, do que a própria empresa. Então, a gente precisa começar a perceber o que é equilibrado para cada um. Só que, às vezes, a gente quer permanecer na parceria, a gente tem medo que o outro vá embora, tem medo do abandono, da rejeição. E aí, o que a gente faz? A gente dá para o outro mais do que deveria dar. E nós nos sentimos desconfortáveis com isso. Apesar do desconforto que a gente tolera, com medo do abandono, no decorrer do tempo a gente começa a sentir esse desequilíbrio mais forte. E a outra pessoa também sente que está desequilibrado. E aí começam os conflitos. Aqui no caso, né, a pergunta assim, a pessoa achar que merecia mais do que o outro. Agora, imagine o seguinte, se no caso, a gente está falando de um escritório que já tinha um know-how e essa pessoa entrou com o mesmo percentual, é claro que essa que está aqui vai sentir que recebe menos. Agora, se ao contrário, entraram juntos e um traz mais clientes do que o outro, pode ser que ele sinta que ele está trazendo mais cliente que o outro que está recebendo. Então, assim, as regras nos percentuais precisam ficar bem claras. E precisa, sim, para quem faz esse movimento das constelações, colocar isso no campo. O que é colocar no campo, Fabi? É verificar se isso fica confortável para você internamente com o seu corpo. Porque, gente, o nosso corpo dá sinais. Na hora que a gente está fechando um negócio, que a gente está fechando um contrato, a gente começa a sentir que aquilo não está de acordo com aquilo que a gente gostaria. Mas, porque internamente não estamos bem, o que fazemos? Aceitamos aquela proposta. E no futuro a gente acaba tendo problema. Faz sentido, gente? Fabi, por que existe uma maior dificuldade quando a sociedade é com familiares advogados? Bom, vamos lá. Precisamos olhar o seguinte, quem são os advogados, que às vezes começou lá com o avô, aí veio o pai, aí vem o neto. Muitas vezes acontecem as dificuldades, porque se a gente for pensar, gente, assim como em qualquer empresa, tá? A gente está citando aqui a advocacia, porque a gente está mais dentro da advocacia. Mas em qualquer empresa. Se a gente for lá atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Vou citar o caso do meu sogro. O escritório dele ele começou o escritório na década de 70, aqui em São Paulo, um advogado trabalhista. Na época ele era bem conhecido. Mas, gente, naquela época, década de 70, tinha a tecnologia que nós temos hoje? Imagina! Eu comecei na advocacia, eu ainda era, não vou falar a idade, mas eu ainda era aquela que colocava o meu umbigo no balcão. Quem já, né, os mais velhos sabem disso, que a gente ficava lá às vezes 2 horas esperando para tirar uma simples cópia de uma sentença. Né? E às vezes mais tempo, passava um dia numa fila. Depois veio a tecnologia e aí outras coisas foram surgindo. Então, assim, eram outros tempos. Só que esse escritório ou essa empresa nasceu graças à força destas pessoas que vieram antes. O que acontece muitas vezes? Aqueles que vêm depois, principalmente quando chega ali na 3ª geração, que é onde muitas empresas quebram, inclusive, aqueles que vêm depois, os netos, os bisnetos, eles olham para trás e dizem assim, agora eu que sei. Agora eu vou mostrar que essa empresa vai funcionar melhor, que esse escritório vai funcionar melhor, porque eu aprendi novas ferramentas, porque eu tenho conhecimento. E aí acaba desvalorizando tudo aquilo que foi feito antes. Por isso nós falamos tanto da honra.
honrar aquilo que veio antes. Isso não é uma besteira. Isso é simplesmente reconhecer que se essas pessoas não tivessem começado, se elas não tivessem existido, se elas não tivessem feito do jeito delas, nós não estaríamos aqui, nós nem sequer estaríamos trabalhando naquele escritório. Um ponto, tá bom? Outros pontos. Quando se trata de filhos, né? As relações em empresas, em grande parte das empresas, né, principalmente aqui, né, no mundo, vamos colocar, são empresas familiares, gente. Então começam ali com os pais, depois começam os filhos, vão entrando outras pessoas, marido, esposa, e trabalham todos juntos. É muito difícil separar a relação entre pais e filhos. E aquilo que eles, a forma como eles agem dentro de suas casas, com os filhos, eles agem da mesma forma dentro dos escritórios das empresas. Assim como os filhos também. Olham para a pessoa dentro do escritório, para o advogado, mas não olham para a pessoa, o profissional, olham para o pai. E ali começam o quê? Os conflitos entre pais e filhos, que são trazidos para dentro do contexto empresarial. Às vezes, a pessoa ela não quer ser um advogado, mas por conta da família, fez direito, e aí ela segue o escritório e faz aquilo que a família, né, determinou. Eu até comentei, acho que na live passada, sobre isso no caso do meu marido, né? Então a gente falou que ele deu continuidade no escritório, né? Mas não especificamente porque ele queria, mas porque tinha uma lealdade ali com os pais. Então, assim, existem muitas dinâmicas, eu posso até citar algumas aqui como estou fazendo, mas cada lugar, cada empresa tem o seu contexto que vai levar para dentro da empresa, dentro do escritório. Tá bom, Rafa? Não sei se eu respondi, se tiver algum complemento, anota aí. A Débora colocou assim: a sociedade ela não deveria olhar para algo que irá contribuir para a sociedade e quando se volta para questões só pessoais de interesse dos sócios, como fica? Então, existe... A minha mestra Cornélia, ela traz um exemplo, né, de 4 tipos de empresários. Então, a gente tem aquele empresário que é o egoísta, né? Então, ela até cita um exemplo de uma padaria, né? Alguns talvez já tenham ouvido esse exemplo, mas só para ficar mais fácil, didático, para vocês entenderem. Isso não significa, gente, que essas sociedades, elas não vão dar certo. Elas podem dar certo em termos financeiros, mas podem ter muitos problemas internos, perder muito dinheiro também, ter muita dificuldade com processos trabalhistas, enfim. Existem 4 tipos de empresários. Então, aquele que é o egoísta. Então, nesse caso, quando as pessoas só olham para si, elas só pensam em receber mais dinheiro. Então, vamos no caso do empresário, né, de uma padaria. Nesse caso, é aquele assim, que ele não pensa em fornecer o melhor produto para o cliente. Então, ele compra uma farinha de segunda linha, ele às vezes usa coisas que estão vencidas. Por quê? Ele não está preocupado com as pessoas que ele está atendendo. Ele está preocupado em receber aquilo que ele vai colocar no bolso dele, para atender a necessidade daquela padaria. Tem aqueles empresários que são aqueles que só apagam incêndio. Sabe? Aqueles que só apagam conta, que todo dia tem um problema. Então vamos supor, chega na padaria, queimou o forno. Aí ele tem que ir lá resolver o problema. No dia seguinte, esqueceu de pagar a luz ou não teve dinheiro, cortaram a luz, ele tem que ir lá para resolver o problema. Ou seja, aquele empresário que está sempre ali apagando incêndio, vive ali na sobrevivência. Tem um outro tipo de empresário que é aquele que ele serve as pessoas. Então, além dele fazer um bom produto, né, ele faz aquilo com amor, ele escolhe os melhores produtos, né, ele serve bem aos clientes, ele se preocupa com a qualidade do produto. E tem aqueles que a gente fala que já tá num nível além do servir, que é o nível da contribuição.
Então, tem pessoas que, além de servir bem, de querer oferecer o melhor produto, quer oferecer, às vezes, um produto que serve à longevidade. Então, no caso de uma padaria, eu faço pães que não tem glúten ou que tem produtos que fazem bem para a saúde. Por quê? Porque ele já está pensando além. Está pensando não só naquelas pessoas, mas na sociedade como um todo, como ele pode ser uma contribuição. Então, da mesma forma, a gente pode comparar isso nos nossos escritórios. É a mesma coisa. Vão ter sócios que tem um sócio às vezes que está mais no lado egoísta, ele está pensando mais em si, e o outro que está querendo servir. Então, a gente observa muitas vezes essa divergência no olhar. Então, as pessoas olham para lugares diferentes, né? Cada um está pensando num ponto diferente. E, nesse caso, as sociedades realmente não dão certo. Porque se as pessoas estão olhando para as suas próprias necessidades, quem está cuidando do escritório? Quem está olhando para a empresa? Quem está pensando nos clientes? Entende? Então, esse alinhamento da sociedade é importante. Então, como eu faço muito atendimento de coaching, mentoria com as pessoas, o que eu observo muito é isso. Primeira coisa, alinhamento, propósito. Quando eu faço com sócios, principalmente quando se trata de marido e mulher, eu faço primeiro um atendimento com um, depois um atendimento com o outro. Por quê? Porque eu quero saber qual é o propósito de um e qual é o propósito do outro. E muitas vezes eles não vão falar ali um na frente do outro. Eles vão falar separados. Só que sabendo disso, a gente vai para uma sessão em que a gente vai o quê? Conduzir alinhamento de propósito. Para que eles possam entender, inclusive, quais são as funções deles. Muitas vezes os sócios estão o quê? É marido e mulher, mas eles chegam lá e levam toda a dificuldade que eles têm dentro da casa deles para dentro do trabalho. E eles não sabem separar as funções. E aí um quer exigir mais do outro. Então, esses dias eu atendi um casal que ela falava assim, mas ele é muito lerdo. Aí eu perguntei assim, mas peraí, mas quem que fundou essa empresa? Ela falou, foi ele. Eu falei, então, ele veio antes de você. Você não está respeitando o lugar dele. Ele pode não ter essa velocidade no sentido que você quer, mas quem fabrica as peças é ele. Ele tem a expertise no trabalho que ele faz. Então, se você quer ser respeitada no lugar que você está, você precisa respeitar o lugar dele. E cada um voltar para o seu lugar e para a sua função. Se não fizer isso, a empresa vai fechar. E quem são os responsáveis por essa empresa fechar? São vocês. A responsabilidade é de vocês, não é dos outros. Porque aí vocês vão dizer que o problema é porque não tem clientes, é porque não tem funcionários, mas talvez não é por isso, é porque vocês dois não conseguem se entender, não conseguem se posicionar, e isso reflete na empresa como um todo. Aí os clientes não se aproximam de vocês, os funcionários também não conseguem dar feedback porque vocês não aceitam, e aí a empresa fica o quê? Perdida, fica sem rumo. Porque cada um está preso nas suas próprias dinâmicas. Faz sentido, gente? A pessoa desata falar aqui, né? Faz sentido? Olá, boa noite. Quem chegou agora, quem está por aqui? Coloca aí, gente. Fez sentido para vocês? Tá bom, Débora, muito bom. Então, essa é uma das perguntas, né? Um dos pontos aqui. Uma outra pergunta, uma outra questão que colocaram é assim, Fabi, quando um dos sócios continua estudando, se atualizando, investindo em cursos e o outro permanece estático, mas quer dividir igualmente os honorários? Vou dizer uma coisa. Nós temos o hábito de querer que as pessoas sejam como nós, que elas tenham o mesmo tempo que a gente. Só que as pessoas não têm.
Assim como um casamento, não é assim? Às vezes a gente começa a estudar, a gente começa num processo de desenvolvimento, principalmente começam as mulheres, não é assim? Depois os homens vêm, não é dessa forma? Porque eles veem a nossa mudança. Então, às vezes é assim e demora um tempo, cada um tem o seu tempo. E às vezes tem pessoas que estão tão presas no seu sistema, nas suas crenças, nas suas lealdades, que elas não vão sair desse lugar. Não adianta você querer. Só que tem uma coisa que talvez quem fez essa pergunta vai doer um pouquinho, tá? Quando eu olho para isso e digo, eu continuo estudando, eu estou investindo, o outro está estático, o que eu estou fazendo? Ó, eu estou até fazendo com a mãozinha para mostrar. Eu sou melhor do que você. Eu sou superior a você. E agora eu sou bom e você não é. E eu ainda tenho que dividir com você. Ou seja, é claro que o outro não vai dizer que ele não merece. Ele vai querer sim receber. Porque se você já está diminuindo essa pessoa nesse nível, essa pessoa não vai querer diminuir os honorários dela. Porque se ela fizer isso, ela vai se diminuir mais perante você. Doeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque o que é esse desenvolvimento? O que é estar estático? E também é uma pergunta, o que eu quero do outro? O que eu estou exigindo do outro que eu mesma estou estagnada? Mas eu quero que o outro faça por mim. Entende? Fez sentido aí? Coloca aí, gente, façam perguntas. Vocês sabem que eu gosto de interagir com vocês aqui e responder. Sei que às vezes dói, porque a gente precisa assumir autorresponsabilidade. Não é o outro. Eu quero que o outro mude, mas não se trata do outro, se trata de mim. Se isso incomoda a mim, talvez aquele não seja mais o meu lugar. Só que eu estou exigindo que o outro faça para que eu permaneça. Para que eu continue tendo aquele lugar. E aí a pergunta é, se essa pessoa começa a se desenvolver, e se essa pessoa tem um desempenho ainda melhor que o meu, será que eu vou gostar de perder esse lugar? Porque até então eu estava me sentindo maior. Será que eu quero mesmo isso? Se o outro chegar no nível que eu acredito que eu estou, o que será que vai acontecer? Então, para tudo existe coparticipação. A gente atrai as relações que a gente precisa para que a gente possa se trabalhar. Eu estou dizendo que o outro não pode não mudar, que o outro não vai mudar? Não, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cada um tem seu tempo e pode ser que o dele não seja no meu ou talvez nunca. Mas isso não me torna melhor do que ele. Isso não me torna maior do que ele. Se eu sinto que eu sou maior do que o outro nessa relação, os conflitos não são porque o outro está recebendo ou não honorários. Os conflitos estão num outro nível. Né? Os níveis estão no nível de identidade, no nível de crença. Isso, sim, Tony. É claro que aqui eu estou trazendo uma possibilidade, né? Isso é relativo. De repente o outro está investindo em conhecimento, mas o outro não contribui. Sim, relativo. Mas a gente precisa também olhar para o contexto de cada um. Porque se eu uso isso para dizer que o outro não faz, aí eu estou me colocando como maior. Eu estou dizendo que eu sou melhor do que o outro. Entende? E é claro que nesse posicionamento, você acha que a outra pessoa vai querer se desenvolver? Ela vai dizer, eu vou me desenvolver para quê? Para ficar desse jeito? O inconsciente fala, tá bom? Mas claro, gente, tudo que eu tô falando aqui são possibilidades dentro de milhares, tá? Mas por outro lado, você tem expertise, a pessoa não, mas ela quer os 50% e ponto. Sai da sociedade. Vai doer.
Por quê? Pensa o seguinte, se vocês não concordam com o percentual, as regras entre vocês não estão claras. Significa que tem uma dificuldade que precisa ser vista. Tá? Tem uma dificuldade entre vocês e a questão não é os 50%. A questão é o que eu acredito em relação ao outro, porque eu mereço receber mais do que o outro. Então precisa ficar claro. E assim, às vezes as pessoas não conversam, gente, dentro das sociedades. Então, é assim, a gente subentende ou a gente acredita que o outro tem que entender o que eu quero. E aí eu vejo que aquela pessoa não está mais sendo contribuição para mim. E eu não falo. E por que eu não falo? Porque eu tenho questões internas que precisam ser trabalhadas. E às vezes eu tenho medo de dizer para outra pessoa que eu não concordo que ela receba 50%. Eu não concordo que ela, porque ela não está entregando o suficiente. E aí eu preciso mostrar também o que eu estou fazendo e que muitas vezes não é visto. E aí a pergunta também é a seguinte, por que às vezes a gente se junta a pessoas que a gente acha que não tem a mesma expertise que a gente? Que não estão no mesmo nível? Porque é então que você tem que ficar carregando as pessoas. Porque se a pessoa não tem a mesma expertise, você traz essa pessoa, ainda dá 50% para ela, isso significa que existe uma dependência. Isso significa que talvez você esteja carregando essa pessoa, assim como muitas vezes carrega pessoas da família. Tá? Isso é uma possibilidade, tá, gente? Estou trazendo aqui, porque a live aqui não é para passar a mão na cabeça, é para trazer, realmente instigar vocês a pensarem, tá bom? Pensar fora da caixa. Ter uma mentalidade mais ampla. Não é para chegar e falar assim, realmente o problema é o outro e você é o bonzinho, né? Não, é assim, por que eu fico carregando as pessoas? E eu vou falar de mim, gente, não da Glau, que tá aqui falando, eu vou falar de mim. Gente, eu carreguei muita gente, mas muita, né? Nesse tempo todo em que eu fui trabalhando, com direito sistêmico, eu fui trazendo parceiros, pessoas, mas sabe qual era o problema? Não eram os outros, eles estavam certos. O problema era eu. Por quê? Porque eu sentia que eu precisava sempre ter uma pessoa comigo. Porque eu queria fazer tudo junto. Porque eu tinha uma ideologia de que se constrói, eu ainda tenho, de que se constroem as coisas juntos, né? Que juntos a gente pode crescer, que a gente pode fazer mais. Mas nem todo mundo tem a mesma mentalidade que eu. Às vezes, a gente quer ajudar a pessoa. E nessa ajuda, aquilo começa a se tornar um fardo, porque já desequilibrou a relação. A pessoa não tem a mesma expertise, recebe 50%, é óbvio que está desequilibrado. Mas aí eu preciso trabalhar isso em mim, para que eu possa ter coragem, inclusive, de dizer, caso seja uma sociedade, uma parceria, não sei, de dizer, quero continuar, mas nesses termos, ou não quero continuar. E agora, daqui para frente, eu sigo de outra forma. Isso exige muito trabalho interno, gente. Tá bom? Muito autoconhecimento, desenvolvimento, olhar para essas questões, olhar sistemicamente, entender que tudo isso que a gente está falando aqui, quando a gente coloca no campo, isso fica mais claro para a gente. O que é que me liga a essas pessoas? Então, por exemplo, carregar as pessoas. Imagina que no meu sistema familiar tem pessoas que não tiveram as mesmas condições que eu. E aí eu conheci essa pessoa que para mim ela é tão boa, ela tem tanto potencial, por que não ajudar essa pessoa? Assim como eu ajudaria uma pessoa da minha família. Só que essa pessoa não é da minha família. Essa pessoa não é do meu sistema. Só que eu quero fazer isso pelo meu próprio sistema. Então isso já gerou um desequilíbrio. Tá? Eu vejo muito isso, gente, nas sessões que eu atendo de constelação organizacional. Entendeu, Glau? Qual seria a virada de chave para que eu consiga entender qual é o momento ideal para continuar tentando uma sociedade?
quando se gosta da pessoa no pessoal, mas está deixando de desejar dentro do campo. Oi, Renan. Vamos lá. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui já é uma tomada de consciência. Se você está numa sociedade apenas para atender a necessidade do outro, ou para não ficar mal, e se você já sente que não tá de acordo, que tem um desequilíbrio, você precisa conversar, você precisa alinhar. Ou você precisa, eu vou falar aqui que é a realidade, fazer uma constelação organizacional, trabalhar sim com mentor, com coaching, porque foi isso que eu fiz e é o que eu faço com muitas pessoas. Conduzo essas pessoas a olharem para os seus negócios, para elas entenderem onde é o ponto, onde precisa mudar, para que elas se tornem mais fortes, para que a sociedade também cresça. Porque assim, qual é o objetivo de uma empresa? Crescer e contribuir. O objetivo de uma empresa é dar lucro, sim, gente. Ela precisa disso. Para quê? Porque ela se mantenha, porque tem muitos sistemas que estão ali envolvidos. Então, Renan, quando a gente fala, né, dessa virada, continuar tentando, até que ponto vale a pena continuar tentando? É a mesma coisa que um casamento. Quantos casamentos a gente observa que já não estão mais dando certo, as pessoas não conseguem renovar esse contrato, mas elas continuam tentando. Nesse caso, existe o quê? Uma codependência. Eu lembro que eu fiz uma constelação, um trabalho de coaching, né, com um empresário, e ele tinha, dentro da empresa, ele tinha um parceiro que começaram juntos, né, na época era uma empresa também de marketing, começaram juntos nessa empresa, só que esse parceiro dele já não estava mais dentro da empresa de marketing fazendo, mas eles tinham criado um outro negócio que era um negócio de corridas, que eles se davam muito bem, e eles faziam eventos muito grandes e tal. Só que, para não desagradar esse amigo, ele mantinha essa pessoa dentro da empresa de marketing, recebendo lá dentro sem a pessoa trabalhar. E o que a gente teve que trabalhar? A dependência dele. O medo dele, porque eles eram muito amigos desde muitos anos, ele conheceu há muito tempo. Só que essa pessoa, ela já não estava mais contribuindo dentro da empresa e aquilo estava muito pesado para ele. Então, assim, a gente teve que fazer muitos trabalhos, assim, sessões, ele entender essa dependência, ele saber dizer não, ele saber colocar os limites, porque ele, assim como para o amigo, ele também não sabia colocar limites na empresa dele. Ele não sabia dizer não para as pessoas. Então, assim, ele perdia muito dinheiro, porque ele era aquele que era o bonzinho. Ele precisava que as pessoas gostassem dele. E isso, gente, acontece aonde? Lá na infância. Isso acontece lá atrás, com os pais. A gente que quer ser muito bonzinho, e quando eu tô falando aqui, tô falando de mim, né? Lembrando, também, quando a gente quer ser muito, muito bonzinho, a gente tem medo de desagradar as pessoas, porque existe também uma dependência emocional. Então, o grande ponto aqui é olhar para a gente, trabalhar o autoconhecimento e determinar o que eu quero com essa sociedade. O que me mantém preso a essa sociedade? O que essa pessoa tem, ou qual é o propósito dela que se une ao meu e que está de acordo com essa sociedade? Porque se isso não estiver mais de acordo e já tentou e já fez perfis que não se complementam, ou não existe mais respeito entre as partes, não tem mais motivo para essa sociedade continuar. Então, esses são alguns pontos que podem ser observados, tá bom? Como fica a questão da dívida do funcionário quando a empresa investe no mesmo e ele sai? Boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, a gente observa o seguinte, que quando você investe no funcionário, eu vejo assim, muitas empresas que são empresas mãe, empresas pai, empresas que querem dar muito para os funcionários. Uma coisa que precisa ficar bem clara são as cláusulas, e muitas vezes essas cláusulas não são claras.
Tá certo que a gente não pode prender as pessoas e a gente também não sabe quais são as intenções das pessoas. Então, assim, essa dívida, essa informação fica no campo. Porque essa pessoa que saiu, que recebeu demais, ela sabe que o trabalho dela, que o crescimento dela também teve a contribuição dessa empresa que ela deixou para trás. Se essa pessoa não honrar aquilo que ela recebeu, lá na frente ela vai ter perdas também. Então, não acredite que o fato da pessoa da empresa ter investido e a pessoa saiu de boa. Gente, não é assim que funciona. Por mais que a gente fale, mas a pessoa está tendo sucesso. Pode ser. Em sucesso, em que ponto da vida? Porque em outros pontos pode ser que essa pessoa esteja amargando muitas dificuldades, inclusive de saúde. Por quê? Porque houve um desequilíbrio. E às vezes essa pessoa sai dessa empresa, no qual ela deveria ter honrado aquilo que ela recebeu, vai para uma outra empresa e não fica muito tempo. E aí aquela pessoa que começa a passar de empresa em empresa e não sabe qual é o motivo. Simplesmente por quê? Porque ela tomou demais de outros lugares e não compensou aquilo que ela recebeu. Claro que, Débora, nesse caso eu colocaria também no campo, tá? Depende de cada empresa. E isso precisa ficar bem claro em contrato, aquilo que está sendo investido. Então, por exemplo, se você está investindo, claro que a gente tem todas as questões, né, trabalhistas e tudo mais, mas a pessoa precisa entender que aquilo tem um valor. Porque quando a pessoa não entende que aquilo tem um valor, um custo para a empresa, ela simplesmente toma. E existem muitos tomadores, certo? De batalha, em que momento preciso me desprender? O que você está falando, Renan? De batalha? Em que momento preciso me desprender? Não entendi a pergunta. Qual a sua visão de alguns de outros? Visão de algumas de outros? Débora, também não está clara a sua pergunta. Algemas de ouro? Não entendi. Bom, vamos ver aqui. Vou passar aqui para frente. Quando voltei para Bragança e fui advogar com a minha irmã no escritório deixado por meu pai, estabelecemos os percentuais e nunca tivemos problema com isso. E nunca tivemos problemas com isso. Sim, quando as regras ficam claras, é mais difícil de ter problema. Mas às vezes eu já vi escritórios, inclusive, em que os irmãos, até pelo tempo em que estiveram dentro do escritório, alguns se formaram antes, tem um percentual maior, tá? Então, porque às vezes o desequilíbrio está na igualdade. Então você vê empresas que às vezes a pessoa fica com 40 e a outra 60, tá mais equilibrado. Tá bom? Exato, a sociedade é como um drama, como a drama, bem falou, e como um casamento, você precisa conhecer, saber das afinidades. É isso mesmo, Tony. Que bom te ver aqui. Karina, total tomada de consciência, perfeita, é exatamente isso, Fabi. Entendi. E aí, gente, tá fazendo sentido essa live para vocês? A Débora respondeu. Ok. Tá fazendo sentido, gente, essa live? Tem muitos outros temas aqui que o pessoal colocou. Olha só, outra coisa que colocaram aqui. Quando um dos sócios está próximo da aposentadoria, incentiva o outro a trabalhar, mas desequilibra o trabalho. Isso também é um conflito. Por quê? Às vezes, aquele que é o sócio, né, é o primeiro, às vezes é o pai, né, numa empresa familiar, que você vai dar continuidade naquele escritório, naquela empresa, e aí o pai te incentiva a você continuar, só que a força
daquele escritório vinha dessa pessoa, de quem iniciou, e você às vezes não se sente bom o suficiente ou não sente que você consegue tomar aquele lugar e dar continuidade naquilo. Então, assim, começa a ter desequilíbrios também no trabalho, tá? Então, a gente precisa observar isso, a questão da aposentadoria. E nem sempre é fácil, sabe? Por quê? Às vezes a pessoa ela quer se aposentar, mas ela quer continuar mandando. Ela quer continuar sendo dona, né? Ela quer continuar dizendo o que as pessoas precisam fazer. E como as pessoas passaram uma vida inteira, às vezes no escritório, eu já vi isso em alguns casos, as pessoas já estavam acostumadas a receber ordens daquela pessoa. Quando essa pessoa se aposenta, começa a ter conflitos, porque as pessoas não sabem seus lugares. Elas perderam suas funções. Elas estavam acostumadas com alguém que está ali, o quê? Na função de mandar. Mas as pessoas não estão prontas para solucionar problemas. Tá bom? Então, percebam isso, tá, gente? Arrumando o cabelo aqui. Bom, qual a melhor forma de finalizar uma sociedade com um amigo de longa data, mas com muitos conflitos? Agradecendo. E aí você vai falar, nossa, Fabi, agradecendo. Gente, agradecendo. É difícil. Por quê? Porque você vai lembrar o quê? Dos conflitos que vocês tiveram. Mas também vocês precisam lembrar daquilo que foi positivo e que você aprendeu. Porque nós podemos ficar parados naquilo que são as dificuldades. Ou a gente pode pegar tudo aquilo que a gente viveu e transformar numa oportunidade de crescimento. Então, qual é a melhor forma? Agradecendo pelo tempo que aquela pessoa esteve com você. Né, dizendo para ela que ela foi importante sim para o crescimento, que sim, durante um tempo aquilo foi do jeito que foi e talvez realmente tenha dado certo durante um período. Quando você faz isso, você libera o campo. Se você termina uma sociedade ou uma parceria e você continua reclamando e você continua dizendo, puxa, olha o que ele me fez, porque por causa dele eu tô desse jeito. Ou seja, você transferiu a responsabilidade para aquela pessoa e não assumiu a sua. É mais fácil no futuro você ter uma sociedade muito parecida com essa, ou arrumar relacionamentos muito semelhantes, tá? Então, uma forma é agradecer. Então, é até meio, né? A gente fala assim, agradecer, a pessoa me trouxe tanta dor. Gente, eu já tive sociedades que foram muito complexas. Complexas mesmo, tá? Mas que me ensinaram muito. Pessoas que tinham perfis muito diferentes do meu, mas que com elas eu pude aprender, poxa, isso aqui, essa parte de gestão, realmente isso eu não sabia, mas aprendi com ela isso, e isso para mim é importante, isso é suficiente. E eu sigo. Se eu ficasse parada lá no tempo, lá atrás, nessas dificuldades, eu não teria a empresa que eu tenho hoje. Não teria o trabalho que eu tenho hoje. Entendem? Então, assim, agradecer e seguir em frente. Né? Deixar as pessoas ir. Só que às vezes a gente quer prender as pessoas. Mediação seria um caminho? Sim, seria um caminho, sim, fazer uma mediação. Mas mesmo na mediação, tá? O que eu quero deixar claro? Você faz o trabalho da mediação, mas você faz um trabalho interno também. O trabalho interno é você agradecer, você olhar para tudo aquilo e falar assim, olha, eu realmente isso foi bom para mim. Porque quantas sociedades terminam, às vezes sociedades de anos, né? Então até respondendo aqui para Elisete, né? Sociedade de anos. E aí você pensa o seguinte, você trabalhou quantos anos nessa empresa, nessa sociedade? O que essa sociedade te trouxe? Ela não te trouxe nada? Se você pôde criar os seus filhos, pagar a faculdade, comprar uma casa, estudar, será que isso tudo foi ruim? Não, essa sociedade te trouxe isso. E aí isso deve ser grato, né? Então eu vejo que às vezes as pessoas olham só para aquilo que é ruim e jogam tudo o resto fora. Então a gente precisa ser mais grato com aquilo também que nos acontece,
né? Nós não somos vítimas das situações. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que também nos acontece. A Andresa está perguntando o seguinte: quando um sócio sai, mas os outros continuam bem, não houve problemas, há desequilíbrio? Não tem a continuação aqui, tá, Andressa? Então, assim, quando o sócio sai, mas os outros continuam bem. A gente tem que olhar o contexto para entender o seguinte: os outros continuam bem em que contexto? A pessoa que saiu, talvez ela esteja se sentindo mal, ela olha para os outros, vê que eles estão bem, ela se sente mal, e aí entre eles existe ali um conflito. Precisa entender como foi a saída dessa pessoa, se ela foi retirada, por exemplo, da sociedade, porque tem uma diferença. Se você sai por livre e espontânea vontade, né, se você realmente não quer mais estar naquele lugar, ou se você foi retirada dessa sociedade, né, obrigada a sair dela. Existe uma informação. Essa informação, sim, gera um desequilíbrio, porque ela vai ficar naquele campo. Então, se entrarem outras pessoas e não souberem daquela história, aquilo pode se repetir. Falando até numa sociedade em que a gente tem números ímpares, gente, tá? Isso é estudo em que a gente faz aqui da constelação, mas a gente fala da triangulação. Então, na triangulação, existe o quê? Numa sociedade de 3, a gente observa o quê? Que às vezes 2 pessoas se unem contra uma. Então, essas sociedades em que a gente tem aí números ímpares, a gente observa muito, muito disso. Principalmente porque um, às vezes, se coloca no lugar o quê? Um é a vítima e os outros 2 vão se juntar contra aquele. Né? Então, a gente tem aí também dinâmica de vítima, agressor, perpetrador, tudo isso funciona, tá bom? Ela quis sair de comum acordo, ok, mas depende da motivação, depende do que ficou, né? O que motivou essa saída, tá bom? Essa informação pode continuar naquele campo e pode causar um desequilíbrio futuro. Pode ser que não tenha nenhum, mas se futuramente essas pessoas começarem a observar que tem alguma dificuldade, aí é importante olhar para essa sócia que saiu, para que essa empresa e também essa pessoa que saiu, para que ela possa seguir, tá bom? Lá na frente eles vão. Aqui, ó, tá falando aqui, PNL do dia eu não sei quem é. O que acontece quando você é retirado da sociedade? Ou seja, quando fala de retirada, a gente já está falando o quê? De exclusão. Então, essa pessoa ela foi excluída desse sistema. A gente sabe o seguinte, que nas empresas é diferente do que acontece nos sistemas familiares. No sistema familiar, todos pertencem e ali não tem como você tirar o lugar da outra pessoa. Não tem como eu ocupar o lugar da minha mãe e dizer que agora aquele lugar é meu. Né? É diferente. Já numa empresa, as pessoas elas pertencem durante um tempo e elas têm o seu lugar enquanto elas estão ali na empresa. No entanto, quando ela é retirada, isso traz a informação do quê? De exclusão. E nessa exclusão, essa pessoa continua o quê? Pertencendo a esse sistema. E essa informação fica naquele campo. Essa empresa vai sofrer as consequências dessa exclusão. Por quê? As pessoas, os colaboradores, os clientes, eles sentem isso vai trazer reflexos financeiros, reflexos, vamos dizer, até mesmo em relação aos sócios que vierem posteriormente, com os clientes. Então, assim, podem acontecer muitas dinâmicas, tá bom? Gente, tudo certo? Fez sentido o que eu falei aqui hoje, um pouco, né, do que eu falei, porque eu trouxe aqui várias perguntas, mas tem um monte aqui que o pessoal mandou. Eu achei que foi um tema bem interessante, porque muita gente fala de parceria, de sociedade, mas esquece que a gente está falando de sistemas, a gente está falando de pessoas, de relacionamentos. Tudo é relacionamento. Então, onde existem relacionamentos, existem
conflitos, existem aí situações para serem vistas, tá bom? Gente, falar para vocês aqui, quem não está ainda no grupo do WhatsApp, entra lá, depois eu vou colocar essa live, que não vai ficar aqui disponibilizada aqui no Instagram, então para quem quiser assistir, vocês podem enviar para algumas pessoas, até mesmo para os sócios que vocês gostariam que vissem, tá bom? Então envia para as pessoas aí assistirem. Também falar para vocês que a gente está com vagas abertas para minha mentoria individual, então quem tiver interesse, entre em contato com a minha equipe ou aí no direct, tá? Para que vocês possam fazer. Eu só tô abrindo 2 vagas nesse mês. Então, quem tiver interesse na mentoria individual, logo vai sair a mentoria em grupo também. E o nosso curso de constelação organizacional. Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu ensino no curso de constelação. Então, quem tiver interesse de 21 a 23 de abril, tá? Façam as suas inscrições, venham participar. Tenho certeza que isso vai ser assim um divisor de águas na vida de vocês, tá? Como eu vejo assim na vida de muitos clientes. Bom, e para encerrar, gente, eu quero perguntar para vocês por que valeu a pena essa live de hoje. Escreve aí para mim. Obrigada, Tony. Tudo que você falou bem fundamentado e consistente. Fabi, agradecemos sempre a sua disposição em contribuir e compartilhar conhecimentos. Gratidão. Que mais, gente? Por que valeu a pena essa live de hoje? Qual foi a tomada de consciência que vocês tiveram? Coloca aí para mim. E lembrando que na semana que vem nós temos live também, na próxima terça-feira, tá bom? Com outro tema. E na última live, né, na 4ª live dessa série de constelação organizacional, eu vou fazer um atendimento online aqui utilizando as cartas, tá bom? Então, para quem não conhece, eu tenho um jogo aqui de constelação organizacional, né? Então, esse daqui pode ser usado por treinadores, coaches, consteladores, pelos RHs também. Então, para empresas eu tenho também ensinado a utilizar isso para que eles possam fazer dinâmicas em grupo com as equipes. Tem um curso online, tá gravado, que você pode também comprar. E aí, no último dia, eu vou fazer um atendimento com essas cartas, tá bom? Então, o pessoal colocou aqui, ó, valeu a pena, expandiu a consciência, manter a força, mais consciência. Isso aí. Então, assim, ó, até vou falar para deixar aqui para vocês a última pergunta dessa live qual área ou setor da sua empresa precisa ser visto, tá? Então, leva isso também para o escritório de advocacia de vocês. Então, qual área, qual setor que vocês precisam ver? Talvez ali a parte administrativa, financeira, RH, marketing, tudo isso faz parte da empresa. E se essa engrenagem, né, se essas áreas não estão funcionando, né, como essa engrenagem, vai dar problema em outras. Por isso que a gente fala do sistêmico. Não adianta apenas uma parte funcionar, não adianta só o comercial se você não tem entrega, tá bom? Então fica aí para vocês essa pergunta. Cris, valeu a pena fazer a ligação da constelação familiar com a organizacional. Legal. Obrigada. Andréia, ó, gente, inclusive, ó, acabei de mostrar, é lá da Editora Líder, né, parceira aqui dos livros que a gente publica. Obrigada, Andréia. Então é isso, gente. Próxima live, terça-feira que vem, às 20 horas, eu espero vocês aqui, tá bom? Beijos!